Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. Eu tenho o Galvão como um cara que, assim como você, marcou a minha vida, um cara que marcou narrações dele. A história do Galvão se confunde muito com a história do esporte brasileiro. Seleção brasileira. Da seleção brasileira e tal. E uma característica do Galvão é que, não sei, na minha maneira de ver também, elevou muito ao status que ele tem, é que ele soube ter uma sacada que eu nunca vi nenhum narrador fazer do jeito que ele faz, no sentido de, parece que quando ele narra um jogo da seleção, e é lógico, todo narrador que vai narrar um jogo da seleção, ele trata a seleção como, ou a seleção tem ali um certo ufanismo, uma coisa, né, ali tipo o gol da seleção é narrado de uma maneira mais forte, aquela coisa toda. Aquela tristeza. Normal. Agora, isso tô contando todos os esportes que o Brasil Claro. esteja em campo. Todo mundo. Todo mundo. E não é ufanismo. O ufanismo é diferente. O ufanismo é quando a seleção não tá jogando nada E você fala... e você fala que tá bem. Tá. O ufanismo é quando o juiz acerta e você diz que ele errou. O ufanismo é quando o juiz dá um pênalti certo contra o Brasil e você diz que fala não foi pênalti. Tá. Isso é não. Agora, o torcer para o Brasil é a mesma coisa de você fazer Grêmio e Boca, você vai torcer para quem? Claro, pro time brasileiro. Sem dúvida. Só que o Galvão, particularmente, quando ele trata de seleção brasileira, era uma torcida como se fosse um torcedor. Tanto que, assim, você pega a narração da Copa de 94, até que o próprio trata lá no documentário dele, a questão do Zinho, ele cornetando o tempo todo. Não é por aí, Cafu, não faz isso. Pelo amor de Deus, a Copa é importante. Assim, dava o sentimento pro cara que tava assistindo como se fosse um de nós ali. Me parece que o Galvão é um cara muito apaixonado pela seleção brasileira, etc e tal. Mas você acha que essa é uma das características que fez com que ele chegasse ao patamar que ele chegou? Você acha que não? Não, acho que essa característica vai ter a favor e contra. Essa característica vai ter o cara que fecha com ele e vai ter o cara que vai reclamar dele. Sim. Dele ou de qualquer outro. Que é o que aconteceu com ele, né? Que teve um movimento Cala a Boca Galvão lá e tal. Porque é natural. Porque a exposição é tamanha que você vai ter, obviamente, favor e contra. Não tem como. Eu lembro uma vez fizeram uma pesquisa. Qual é o melhor telejornal da televisão brasileira? Jornal Nacional. E o pior? Jornal Nacional. Pô, é o mais visto, pô. Ele acaba tendo uma divisão, e acho que é isso. Eu acho que a característica principal dele, assim, tecnicamente, é o ritmo que ele dá a uma transmissão. É o timing que ele tem para uma transmissão. É você estar vendo o jogo assim, meio sem prestar atenção, e de repente, no jeito que ele fala, você começa a achar que ali está acontecendo alguma coisa. Isso é que eu acho que ele tem. Entendi. Além de ter feito, por exemplo, na Copa de 86, umas transmissões ótimas. Eu vi você falar. O jeito de narrar e tal. E, além disso... Justamente quando ele foi preterido na Globo, né? Preterido. Assim, O Luciano saiu em 82, aí passou um tempo, quando... Isso aconteceu já em 84. Na Olimpíada, a Globo contratou o Osmar Santos. O Osmar Santos. E tentou emplacar o Osmar na televisão. O Osmar, um gênio do rádio, talvez o melhor de todos para minha geração, não narrou mais na televisão do que o Galvão. Mas não é mais em quantidade. Não, melhor. O Galvão é mais narrador de televisão do que o Osmar. Sim. Né? Até porque o Osmar, acho que o Osmar viraria um caso de sucesso na televisão quando ele começou, eu não me lembro se foi na Record ou se foi na Manchete, que ele começou a ser mais Osmar. Que é outro que tem uma interferência grande, positiva, nessa história de estilo. De descontração. O Osmar passou a botar uma câmera na cabine, aí durante o jogo a câmera, o cara cortava para ele falava alguma coisa do jogo, aí ele já criou um jeito de chamar do jogo, ele fazia zoom, garoto, vamos pro campo, zoom, garotinho, e o cara ia pro campo, porque o Osmar é um cara criativo, o Osmar é um baita comunicador. Então, o Osmar, eu acho que faria na televisão um caso de sucesso, mas não naquele jeito que se narrava na TV Globo ou na TV de uma maneira geral em 84, 86. Acho que ele viria a ser se não tivesse
sofrido um acidente, entendeu? Ele faria alguma coisa muito dele, muito própria. Que também devia ter cara que a hora que ele cortava do campo pra cara dele, o cara devia ficar bravo. Eu quero ver o jogo. Mas, enfim, estilo. Mas o Galvão, e aí aconteceu isso. Em 86, o Osmar narrou a seleção brasileira. O Galvão acho que fez um jogo, que o Osmar ficou doente lá e tal. Mas assim, eu acho que o Galvão tem isso. E aliado ao talento dele, tem algumas outras coisas que vão acontecendo que a gente não tem muito controle. Então, assim, o Senna aparece. É tricampeão do mundo na voz dele. O Piquet é tricampeão do mundo na voz dele. Eu nem sei se ele fez os 3, mas acho que fez. O primeiro eu não lembro, mas acho que foi ele que fez. Então, Piquet é tricampeão do mundo na voz dele. O Senna é tricampeão do mundo na voz dele. Vem o Tetra. Em 94 vem o Tetra. Em 98 tem outra final. Em 2002 é campeão de novo. Né? Então, claro, isso tudo vai tornando o cara super popular, super... E a popularidade te proporciona toda essa exaltação e vai roubar, uma hora vai ter a crítica. Será que aí, assim, será que esse período de Flamengo no auge agora não teve esse mesmo efeito com o Luiz? Não, acho que acha não. que não? Acho que não. Não, assim, internamente eu não sei. Para a história da televisão, não. Entendi. Não acho, entendeu? Acho que não tem nem termo de comparação. Porque nós estamos falando de 30 anos, Sim. não de 2 campeonatos. Né? De uma era, né? E outra coisa, um monte de jogo do Flamengo não foi transmitido para cá, por exemplo. Né? Sim. A não ser as finais de Libertadores. Sim. Porque o jogo que o Flamengo é campeão, às vezes não está entrando em São Paulo. Né? Mas, e acho que ele teve comportamento, a noção, o tal, o que eu acho que ele tem, além do trabalho de narrador, ele é o cara, que isso eu falei lá no documentário, que eu acho mesmo. Apesar de mesmo eu achando que o trio Silvio, Luciano e Galvão, eles fizeram o projeto, a pirâmide, a base são eles, porque a gente faz, o Galvão é o cara que muda o status do narrador esportivo. Sim. O tamanho que ele adquire, o grau de importância, ele passa a ser um dos caras mais badalados do elenco da Rede Globo. Não é do esporte. Vira uma celebridade. É do elenco. Do elenco, né? Então, eu acho que ele muda. E aí, com essa projeção, os outros narradores começaram também a desempenhar uma função de um cara tão famoso, grande, importante, que os caras começaram a ficar também grande, famoso, importante, sei lá. Eu acho que isso que ele tem para a história da narração esportiva, independentemente de você gostar ou não do jeito dele narrar.